gente está preparando para fazer a outra cirurgia do dia, a segunda cirurgia de hoje, para tratar um paciente também com hiperplasia prostática benigna, aumentada, né? Uma próstata aumentada de mais ou menos 80 gramas. Já vinha usando já medicação há mais de 2 anos, com falha terapêutica. Teve 2 episódios de infecção urinária e veio para fazer cirurgia. O paciente já está na posição da cirurgia, ele foi anestesiado já, os equipamentos já foram testados e a gente vai partir daqui então ir para a sala de cirurgia para sim fazer a cirurgia do paciente de forma definitiva. Então, a gente vai iniciar aqui a cirurgia. Então, é uma cirurgia com laser Roentgen para tratar a hiperplasia prostática benigna. Como eu falei antes, é um paciente de 72 anos, tem a próstata aumentada em torno de 86 gramas pela ressonância, uma história de infecção de repetição e já vem usando medicamento há mais de 4 anos. Então, aqui eu estou liberando o adenoma prostático, a gente vai vendo, né? Aqui é a cápsula da próstata, aqui o adenoma. E o laser vai exatamente nesse plano, soltando esse adenoma, pouco a pouco. Então ali já fui de um lado e agora vou fazer a mesma coisa do outro lado da próstata. A técnica cirúrgica da próstata se modificou muito ao longo dos anos, especialmente a partir de 2015, com o incremento da técnica chamada técnica em bloco, que foi descrita por um urologista italiano chamado Sergio Scofone. Ao longo dos anos a gente ficou buscando outras formas de fazer a cirurgia. Desde 2017 eu faço uma cirurgia com a liberação precoce do esfíncter que a gente publicou em 2019. Hoje essa técnica é a técnica mais utilizada no mundo todo para se fazer a cirurgia de enucleação com laser Roentgen. Isso garante um controle da continência urinária do paciente, ou seja, mais rapidamente ele vai adquirir a continência. Então normalmente o paciente já vai para casa após a cirurgia sem usar fralda, sem necessidade de uma proteção por conta disso. Como a gente faz a cirurgia sob visão, né, essa visão que eu mostro aqui, o adenoma e o plano cirúrgico da próstata, eu consigo cauterizando os vasos sanguíneos à medida que eles vão surgindo para mim na cirurgia. E à medida que eu vou fazendo essa cauterização, a gente vai fazendo o controle de hemostasia. Por conta disso, é uma cirurgia que sangra muito menos. Tendo em vista isso, é uma cirurgia considerada pela American Heart Association, Associação Americana de Cardiologia, né, e a Associação Canadense, a cirurgia com menor risco ou de baixo risco de sangramento, especialmente quando comparado com outras técnicas de tratamento da próstata aumentada, como por exemplo a RTU de próstata ou cirurgia aberta. Tanto é verdade isso que essa cirurgia é referência, por exemplo, para pacientes que são testemunhos de Jeová, por exemplo, onde a questão sanguínea é muito importante. Para todo mundo, o sangue é um agente inflamatório, ninguém quer ser transfundido. Mas especialmente quando você tem um critério religioso importante e ético na situação, essa cirurgia deve ser ofertada a esses pacientes. E realmente o risco de sangramento é realmente muito baixo. Aqui a gente vai continuar então a liberação desses esfíncter progressivamente, né? O passo inicial da cirurgia é o passo mais trabalhoso, depois que eu faço a liberação do esfíncter, a cirurgia se dá muito mais facilmente, ou seja, liberei aqui o controle, né, a musculatura que faz esse controle da micção. Depois eu consigo mais rapidamente fazer a nucleação da próstata em si. Essa cirurgia ela tenta ser o equivalente endoscópico, ou seja, sem corte e incisão da cirurgia aberta, chamada de prostatectomia transvesical. A cirurgia de prostatectomia transvesical é uma cirurgia de grande morbidade. Do ponto de vista de desobstrução, a cirurgia é excepcional. Mas 1/4 dos pacientes, por exemplo, tem que tomar sangue ainda na sala de cirurgia. Que é muito difícil fazer o controle do sangramento nessa cirurgia aberta. Aqui, como a imagem está magnificada, né, em média 22 vezes, eu consigo muito mais facilmente controlar, né, onde tem um vazio sanguíneo, eu consigo ir lá e cauterizar diretamente sob visão, exatamente na saída dele pela cápsula da próstata. A enucleação endoscópica da próstata do laser Roentgen é o equivalente endoscópico, então, da prostatectomia transvesical. Aí vale a pena contextualizar isso até historicamente. A prostatectomia transvesical ela foi descrita em 1896, ou seja, uma cirurgia, né, mais de um século já. Até hoje ela é considerada ainda padrão ouro pelos principais guidelines, né, quando você não tem disponível armamentário para fazer a nucleação endoscópica, a cirurgia deve ser feita com a cirurgia aberta. Então é verdade isso que é a cirurgia que é autorizada pelos convênios de saúde para próstata com mais de 80 gramas. Do ponto de vista de desobstrução, a cirurgia é muito boa. Você realmente vai tirar todo o adenoma, só que para fazer essa cirurgia, normalmente ou você tem que fazer uma incisão ali igual um funny-steel, né? Aquela incisão da cesariana, incisão relativamente grande. O médico vai abrir normalmente a bexiga e com o dedo vai descolar a parte central da próstata. Esse descolar, que é fazer a enucleação, ou seja, tirar o núcleo da próstata com o dedo, consegue realmente tirar todo o adenoma.
A grande questão é que essa retirada é feita sem nenhum controle vascular, então isso provoca muito sangramento, né? Um quarto dos pacientes tem que tomar sangue na sala de cirurgia, um tempo de internação prolongado, em torno de 5 a 7 dias, normalmente sonda na uretra nesse intervalo, sonda na bexiga, um dreno, né? E toda a comorbidade que envolve uma cirurgia com incisão abdominal. Então, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, as pessoas ficaram buscando formas novas de fazer a cirurgia, onde tivesse menos morbidade. Em 1926, esse ano completando 100 anos, foi desenvolvida a cirurgia que mudou, que na verdade nos formou urologistas, né? Que é a ressecção transuretral da próstata. É uma cirurgia, então, feita por via endoscópica, sem corte, sem incisão também, usando um aparelho que vai no interior do canal da uretra descolar essa parte central. Então ele vai ali como se fosse um fatiador de queijo prato, tirando lascas de tecido progressivamente, tira os tecidos ali, esse tecido vai cair depois na bexiga e vai ser retirado. Também é feita coagulação com esse bisturi elétrico. Isso foi uma grande evolução, porque até então não tinha tanto a questão do urologista, né? Eram os cirurgiões gerais que também faziam cirurgias urológicas. Com esse advento da cirurgia endoscópica, aí começou a haver um movimento para a especialidade, sim, existia, uma vez que tinha uma cirurgia diferente, né? Tinha que ser feita ali por via endoscópica, sob visão, com olho, para poder fazer essa retirada do tecido. Em março desse ano, essa cirurgia fez 100 anos também. E também continuou sendo a cirurgia mais empregada, né? Ao longo dos anos para fazer o tratamento da próstata aumentada, que é fazer prostática benigna. Ao longo dos anos, os urologistas ficaram estudando formas ou técnicas onde se pudesse fazer a cirurgia que envolvesse menos morbidade, tivesse o mesmo desfecho da cirurgia aberta, só que a gente pudesse fazer essa cirurgia em pacientes anticoagulados, não precisasse ficar internado, e tivesse um potencial de desobstrução e durabilidade semelhante à cirurgia aberta. No final dos anos 90, começam as primeiras experiências usando os lasers, diferentes tipos de laser na cirurgia, tanto urológica quanto dermatológica, também buscando formas que fossem menos invasivas de se fazer esse tratamento também. Nesse cenário surge então o laser de Roman e começou a se fazer procedimentos usando laser. Inicialmente de ressecção com laser, ressecção da próstata, né, essa raspagem, depois vaporização, até que eles conseguiram então definitivamente enuclear o tecido, e esse foi um grande ganho, porque à medida que você enucleou o tecido, você foi ganhando nessa evolução em relação à desobstrução, fazendo próstatas cada vez maiores, e o grande desafio foi então em 1996, com a publicação em 98, mostrando a técnica totalmente endoscópica, já usando o morcelador também. Isso foi um grande marco para a gente, e desde então a enucleação endoscópica da próstata, no laser de Roman, é a cirurgia mais estudada para hiperplasia prostática nos últimos 30 anos. Então, cientificamente, é a cirurgia mais estudada, que tem a pesquisa mais ativa dos resultados, e é onde a gente tem os melhores desfechos para tratar a hiperplasia. Por isso que, na atualidade, ela é considerada o padrão ouro do tratamento da hiperplasia prostática benigna, independente do volume da próstata. A gente consegue fazer próstata de qualquer tamanho com ela, seja próstatas grandes, quanto próstatas menores, onde seria feita anteriormente a ressecção transuretral da próstata. Tudo isso com um único laser, com um desfecho bem mais favorável dos pacientes. Uma coisa muito interessante dessa cirurgia também, quando a gente vai comparar com a cirurgia aberta, é que realmente entra no plano cirúrgico da próstata, exatamente nesses pequenos vasos aqui. A ressecção transuretral da próstata, a gente não chega nesse plano. Então, realmente, nesse plano que eu estou mostrando, eu estou junto aos vasos sanguíneos aqui, então, da cápsula prostática. Nesse sentido, é a cirurgia onde eu retiro mais tecido da próstata. Mais de 80% do volume da próstata vai ser retirado aqui. Isso implica em duas coisas. Durabilidade. Então, essa é uma cirurgia que tem uma durabilidade longa. O risco da próstata voltar a crescer é inferior a 2% em 10 anos e também 18 anos. Isso é semelhante à cirurgia aberta. E a outra questão diz respeito também à melhora da micção. Na cirurgia aberta, independente da técnica que eu faço, normalmente tem que abrir a bexiga ou o colo vesical. Com isso, quando eu abro a bexiga, depois eu tenho que fechar essa mucosa, isso gera uma isquemia, eu perco massa muscular. Aqui não. Como eu não preciso de abrir a bexiga, essa massa muscular fica totalmente íntegra, e mesmo os pacientes que têm um sofrimento importante da bexiga pelo processo obstrutivo conseguem urinar espontaneamente após a cirurgia. Aqui a gente vai mostrar a imagem, que é uma imagem bem bonita da cirurgia, que é a abertura do colo vesical. Então, o colo vesical, que é onde está esse tecido que tem essas fibras circulares aqui, é exatamente o ponto de junção da bexiga que está atrás disso aqui para a próstata. É onde os medicamentos alfa-bloqueadores agem. Eles agem exatamente nessa musculatura do colo vesical. Então a gente vai abrir o colo vesical exatamente no plano cirúrgico correto. Aqui a gente vê os vasos sanguíneos da bexiga já, da mucosa da bexiga, e essas fibras circulares do colo vesical. Então aqui atrás está a bexiga, vou mostrar também só aqui. Então a cirurgia, quando eu vou soltando o colo vesical, começa a aparecer os vasos mais calibrosos da bexiga, que vão irrigar a próstata. Então, normalmente são vasos de maior importância que vêm nos horários normalmente de 5, 7 horas para poder fazer
a nutrição da próstata, veja, são vários arteriais grandes. E aqui é a vantagem do laser. Então, sob visão, eu consigo coagular esses vasos diretamente e o controle vascular é muito bom nessa cirurgia. Então, isso dá muita segurança em fazer a cirurgia, mesmo em pacientes usando antiagregantes, plaquetários, como a aspirina, ou em vigência de uso de medicamento anticoagulantes também. A gente realmente consegue fazer uma hemostasia de boa qualidade com controle vascular alto. E o sangramento é bastante baixo nessa abordagem. Isso permite que eu, sangrando menos, consiga dar uma alta mais precoce aos pacientes, né? Normalmente eu consigo dar alta para esses pacientes com menos de 24 horas de internação. Estamos chegando na fase final da cirurgia, está todo o adenoma solto aqui na bexiga já. A gente vai entrar com esse equipamento que é o morcelador, né? São duas lâminas, deixa eu ver, que ficam rodando ali, uma dentro da outra. A ideia é que a gente vai aspirando e triturando esses fragmentos em pedacinhos bem pequenos para depois serem avaliados pelo patologista. Esse tecido vai ser todo retirado, ele vai ser feito depois uma avaliação da patologia. A morcelação é a parte da cirurgia onde as complicações mais graves podem acontecer, é onde você pode ter uma lesão de bexiga, uma coisa inadvertida. Então é um momento que exige muita atenção, tanto do cirurgião quanto da equipe em torno dele, para manter essa bexiga cheia e a todo momento você está olhando o que está fazendo, com atenção. Depois que isso acaba, depois que eu retiro todo esse tecido, então é o final realmente da cirurgia, a gente vai passar uma sonda para poder ficar lavando essa bexiga com soro para evitar a formação de algum coágulo. Então o paciente no pós-operatório ele não vai para casa no mesmo dia normalmente. Normalmente ele vai no dia seguinte à cirurgia. Nesse dia que ele fica no hospital internado, ele fica com uma sonda que vai lavar a bexiga no mecanismo chamado irrigação vesical para evitar que forme algum coágulo e obstrua essa sonda. Pouco a pouco essa urina vai ficando mais clara, até que normalmente no dia seguinte ela já está bem clarinha. A gente vai retirar a sonda do paciente e aí depois de urinar pelo menos 2 vezes aqui no hospital ainda, ele vai para casa. Isso é uma questão que a gente fala para o paciente para ele ter tranquilidade nesse momento, né? É normal, né? A primeira vez que ele for urinar sair ali um pequeno coágulo, tem uma ardência na hora que for conseguir urinar, mas pouco a pouco ele vai percebendo que essa urina que estava um pouquinho mais vermelha vai ficando mais clara progressivamente, de forma a dar tranquilidade para ele poder ir para casa sem usar a sonda. Essa internação dessas 24 horas, essa noite, principalmente uma noite chata, porque tem que ficar trocando esse soro a cada hora ou a cada hora e meia, depende do soro que está disponível para fazer a troca. E nesse dia, eu sempre deixo junto com o paciente uma técnica de enfermagem que trabalha comigo diretamente. Então, além de ter o pessoal que trabalha no hospital, tem sempre um técnico, um enfermeiro que trabalha comigo diretamente, que vai ficar atento a essa questão da irrigação, qualquer coisa diferente que aconteça durante a noite. Eu vou estar ciente, eu vou estar pronto ali para poder auxiliar e ajudar. Isso também dá mais segurança ao paciente, né? Vai ter alguém que sabe como é que a cirurgia corre, como é que é esse pós-operatório, como é que a coisa evolui, para dar tranquilidade em qualquer intercorrência. Às vezes o paciente quer mudar um pouquinho a posição do corpo, por exemplo, mas está inseguro ali por causa da sonda, tem essa pessoa que vai estar próxima a ele para ajudar nessas questões também. Se eventualmente ele quiser o banheiro também, que é outra questão que o paciente pode querer ou pesquisar, a gente consegue ter essa pessoa do lado para orientar isso da forma mais apropriada possível e com tranquilidade, né, para esse paciente.